Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E nesse episódio de hoje, nós vamos falar de um tema pouco falado, até estranhamente pouco falado, que é o risco de ruína, o que ele é e como se proteger dele. Comigo eu tenho ele, o Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Oh, tranquilo. Vamos lá, um assunto de extrema importância, e não muito discutido, né, nesse meio. ah, não vou dizer no meio de cripto, no meio de cripto ele até é discutido, né, mas no meio bitcoinheiro ele não é discutido. Então, temos muita coisa a ser falada. Sim, né? Primeiro que o risco de ruína ele é um termo emprestado de teoria das probabilidades, né? Então normalmente ele era usado para descrever a chance de um jogador ir à falência em jogos de azar. E no contexto financeiro, isso é basicamente o momento da sua vida onde você perde tudo, ou seja, incapaz de honrar suas dívidas, ou por algum evento catastrófico que aconteceu, né? E você não consegue se sustentar sua família, enfim, é uma situação extremamente grave de perda de patrimônios, enfim, e tudo em relação a isso. É, é, era um, era um tema também de bastante interesse teu, né, Felipe? Que era sempre que eu falava disso, você falou, precisamos fazer um episódio disso. Eita, tinha travado aqui. Cara, sim, eu acho que o risco da ruína, né, ele é de extrema importância porque quando você entra, né, no meio de investimentos antes de estar no Bitcoin, que foi o meu caso, você lê livros de finanças, você lê livros de gestão financeira, de finanças pessoais, e você começa a ouvir termos como diversificação do patrimônio, como não colocar todos os ovos na mesma cesta, como coisas desse tipo, né? Que geralmente o cara que ele entra no Bitcoin pelo Bitcoin, talvez pelo culto, né, do bitcoinheiro lá, maximalista, ou sei lá, coisas desse tipo, o cara às vezes ele não tem acesso a isso, né? E assim, e quem vem da parte mais de investimento, desse viés do investimento, que foi como eu comecei, não é o caso de hoje, você tem um pouco mais de acesso a isso, ao que é o risco da ruína, por quê e por que que esse risco da ruína que a gente fala, ele é o que impacta diretamente o fato do pessoal estar falando para você diversificar, falando em termos de investimento. É claro que para o mundo de cripto isso vai variar um pouquinho, mas eu acho que ainda passa muito perto de diversificação ou de você não se colocar nessa posição de se uma coisa der errado, você perder tudo na sua vida. É, e falando um pouco da minha experiência pessoal com o risco de ruína, na verdade, eu não conhecia o termo. A primeira pessoa que eu ouvi falando esse termo foi o Fernando Urich, né? Ele é um dos caras que fala disso, né? Mais porque ele está também mais ligado ao mercado financeiro tradicional. Mas é aquela coisa que eu ouvi, eu sabia exatamente o que que era, eu não sabia esse termo. Porque eu venho, né? A minha primeira profissão na vida foi no ramo de seguros, né? Então eu estudei isso bastante. E você tinha lá o que se chamava o risco catastrófico, né? O risco de uma catástrofe acontecer, né? E isso não só entre o cliente, né? Então, por exemplo, a casa do cara inteira pegar fogo e ruir, como você tinha esse risco das seguradoras, né? E é por isso que aí vem a necessidade do resseguro, ou seja, as seguradoras também entendem que se ela é seguradora de uma série de veículos ou de uma série de casas numa mesma região e chega ali e passa um tornado e levam todas, ela estaria com um capital muito grande a descoberto e ela corre um risco que é chamado esse risco catastrófico, que é ter um enorme prejuízo financeiro
né, com risco até de falência de uma seguradora, por causa de uma situação dessa. E aí o que que elas fazem, as seguradoras? Elas contratam um seguro. É aí que se chama resseguro. Então você contrata um seguro para segurar um risco gigantesco que você segura, né? Então é por isso que até o nome fica. E aí foi algo que sempre me chamou a atenção, que é algo que você quer evitar, né? Então, quando eu vejo essa questão no maximalista do Bitcoin, não, é tudo em Bitcoin. Vendi casa, vendi carro, vendi um rim, vendi, sabe? E comprei tudo em Bitcoin. Tá, e se ele fracassar, você está em risco de ruína, né? E aí tem até, estava lendo sobre, existem dois tipos de ruína, né? O risco pessoal de ruína, é quando você não consegue gerar renda, e o risco material de ruína, que é quando você perde todos os bens e danos e bens materiais que você tem, que geravam renda ou não, né? Ou que você usufruía deles, né? Que é muitas vezes o que o Bitcoiner, né, o mais radical faz. Ele vende todo os bens materiais e compra em Bitcoin, e isso aumenta o risco material de uma ruína, né? E aí, se o cara não consegue gerar renda, você colocou ele em ruína completa, né? Sim, eu, você investir em um ativo apenas, ó, não vou dar nomes ainda, mas você fazer um investimento em um ativo apenas aumenta a possibilidade do seu risco de ruína. É daí que vem a ideia de você diversificar investimentos. Então, por exemplo, se você tem R$ 1 milhão e você comprou uma casa ou um apartamento de R$ 1 milhão, você pode muito mais facilmente ser arruinado caso não tenha demanda para aluguel, caso o prédio caia, caso alguém te dê um golpe naquele bem, etc. Que é muito diferente de você alocar R$ 200 mil em cinco ativos diferentes que vão gerar renda para você. Então, assim, a diversificação ela vem por conta disso. Ela diminui o seu risco de ruína, você vai estar exposto a coisas diferentes. O caso do Bitcoin, mais precisamente, funciona da mesma forma, porque se você está 100% em uma coisa apenas, a Bitcoin, por exemplo, você está, obviamente, claramente exposto ao risco da ruína do Bitcoin. Aí entra uma discussão que faz até um pouco de sentido, que é você discutir o que será do Bitcoin no futuro. E eu acho que é válido, porque eu acredito, eu confio no Bitcoin a ponto de colocar mais dinheiro nele. Só que você não deve nunca correr o risco da ruína. E isso necessariamente sugere que você deva ter outras alocações, que não somente o Bitcoin. Ah, é porque você não confia no Bitcoin? Não, não é por causa disso. É porque se der alguma reviravolta, você perde tudo. Você perde 20 anos de trabalho. Então, assim, da mesma forma que eu não colocaria tudo apenas em um imóvel, tudo apenas em uma ação, tudo apenas em um ETF na Bolsa dos Estados Unidos, eu acho que não é correto você colocar tudo em apenas uma criptomoeda, no caso o Bitcoin, ou que seja no Monero, no meu caso. Então, assim, você ao fazer isso, você está se colocando em risco de ruína. Ah, mas o Bitcoin vai a não sei quantos milhões, vai não sei o que. Cara, para. Isso aí é a sua fé falando. E a sua fé, ela não é lógica. Desculpe, mas é realidade. Então, assim, faz sentido que o Bitcoin vá? Faz todo. Eu acredito que ele vai. Mas, isso não impede o seu risco de ruína. Exatamente, né? Assim, uma coisa é você olhar com otimismo o futuro. Outra coisa é você se expor, e aí, ao meu ver, desnecessariamente a um risco no presente, né? É, eu não tenho isso formado, né, na minha cabeça. Eu não, né, eu penso, de novo, aí eu volto na área do seguro, né?
Para mim, essa analogia é clara. Eu vejo o Bitcoin como um seguro contra o sistema Fiat, né? O sistema Fiat das moedas de confiança em bancos centrais de governos. Tudo bem, eu consigo ver isso claramente. Agora, quem é o seguro contra o Bitcoin, né? Assim, se por um acaso que eu acho pouco provável, que eu tenho fé, que eu acredito, mas aí é a minha opinião pessoal, ela vem carregada de emoções, né? Ela não, eu acredito no futuro, numa valorização do Bitcoin, mas essa valorização ela está no futuro, né? E eu não tenho esse poder de ir ao futuro, ninguém tem, né? Então, assim, eu especulo, eu tenho fé, eu acredito, mas isso não é fato ainda. Então, o que que me seguraria contra o Bitcoin, né? Assim, não é voltar para o fiat, né? Eu não acredito que, tipo, vou deixar então um pouco em dinheiro fiat aqui, em espécie, que isso vai me segurar. Então, você tem que ter um terceiro, né? Ou mais pontos de apoio. Então, você tem o dinheiro fiat para você sobreviver, né? Que é onde você recebe, você ganha. Você tem o seu seguro, que é o Bitcoin, que segura você contra a catástrofe ou o evento disso deixar de valer ao longo do tempo, que é o que ele faz, essa inflação, né, a perda de poder de compra desse dinheiro ao longo do tempo. E se por um acaso o teu seguro não segurar a bronca, quem segura ele? Né? E aí que é um pouco do que eu não sei, na verdade, assim, eu tenho alguns pensamentos, mas eu não tenho é isso, né? Não sei como é que você pensa nisso, Felipe. Então, o que que acontece? Quando a gente fala, né, de não correr o risco da ruína, como eu falei já, está muito ligado, muito próximo à diversificação de patrimônio. A forma como eu faço a minha diversificação de patrimônio, ela certamente ela não vai atender muitas das pessoas que vão nos ouvir, mas eu acho que você precisa sim ter um pouco de dólar, porque mas o dólar está imprimindo muito, a dívida é impagável, isso e aquilo. Concordo, está errado. Eu não confio no dólar. Mas o mundo inteiro confia. E eu não consigo ir contra isso. E o mundo inteiro é ignorante? Na minha percepção, é. Mas o mundo inteiro prefere dólar. Então, assim, Perfeito. eu acho que você tem que ter um pouco, entendeu? Não tem como você não ter. Principalmente para o brasileiro, eu acho que, assim, reserva de dinheiro, negócio de reserva de emergência, não sei o que, para. Eu acho que para o brasileiro tem que ser dólar. Não pode ser real. Real tem que ser apenas o que você vai usar aquele mês. Tem que estar na conta, sabe? Mais nada. Porque eu sou muito cético. O real, se você for olhar, é uma das piores moedas do mundo. Certamente vai morrer daqui a pouco, vai nascer uma outra moeda com o nome de algum bonitinho na nossa história, tipo assim, a Sarney Coin ou coisa do tipo. Então, assim, não tem Sarney, como. Uai, Sarney Cohen, cara, você foi no pior. ué, vai que, né? A gente nunca sabe. Essas bostas é tudo ruim mesmo. Então põe logo o nome de Sarney, porra. Então, assim. Eu acho que sim, você tem que ter dólar para começar, em termos de diversificação e não correr o risco da ruína, é um pouco em dólar. Bitcoin você tem que ter fato indiscutível, tem que ter Bitcoin sim, eu acho que tem que ter porque eu confio no Bitcoin, eu acho que faz todo sentido. Mas, para não correr o risco da ruína, o que que eu também tenho? Monero, confio muito no Monero, gosto demais. Nunca tive com o Monero, assim como todos que nos ouvem, nunca tiveram uma situação na qual você falou assim, tô duvidando desse tal de Bitcoin, hein? Mesma coisa com o Monero. Nunca aconteceu. Não teve, não tem esse caso de eu falar assim, nossa, será que esse Monero é bom mesmo? Não aconteceu. Uma outra coisa que eu sugeriria, apesar de não gostar, para você avaliar em termos de diversificação e não correr risco da ruína. Ethereum. Eu não gosto de Ethereum. Eu não acho bom, eu acho centralizado. Eu acho que deveria ser mais uma empresa na bolsa de valores e não uma criptomoeda. Porém,
Porém, é de se avaliar ter um pouco de Ethereum, porque o mundo inteiro está fazendo CBDCs em EVMs, em Ethereum Virtual Machines, e isso pode impactar muito a valorização do Ethereum, pode ajudar você a ter também uma reservinha ali que vai dar um pump grande, depois você transforma em Bitcoin, tranquilo. É algo a ser avaliado. Então, assim, e também um detalhe, tá? O Ethereum, apesar de não ser assim, eu não gosto de Ethereum, não tem como, eu tenho esse viés. Ainda você consegue movimentar muita coisa na rede dele, se você precisar mesmo, sabe? Antes dele ser sancionado. Então, tem meios, não é o mais ideal, não, mas tem meios. Seria a menor das alocações na minha posição. Então, assim, eu faria isso, sabe? Em termos de diversificação. Eu teria dólar, eu teria Bitcoin, com certeza, Monero, numa proporção também grande, e talvez um pouco de Ethereum para você poder movimentar um pouco. Eu acho que só aí, não dividindo igualitariamente, obviamente, né, entre todos eles, mas só aí você diminui em 25%, né, ou seja, em um quarto, o seu risco de ruína. Só nesse pequeno detalhe. E se você pegar a sua reserva de dólar e colocar em alguns ETFs, que seja, mas é o Legacy, blá blá blá, meu amigo, mas foda-se o Legacy, o negócio é eu me manter no jogo. Você não pode ficar pobre. Então, assim, se você se coloca, faz um investimentozinho em dólar, que seja, alguns ETFs que dão um dividendo, uma coisinha assim, você diminui ainda um pouco mais a sua porcentagem de chance de risco da ruína. Minha perspectiva. Tem um ponto importante também que a gente precisa falar antes das pessoas desligarem e te xingar no Twitter por causa disso, que é o seguinte: uma cesta de criptomoedas, ela tem a sua utilidade, mas assim, né, nenhuma delas deixa de oscilar no curto prazo, né? E uma das situações de risco de ruína não é você estar investido em algo e esse algo passar a ser proibido, ele ir a zero e você. Não é só esse, este é um dos riscos. O outro risco é você ter uma situação de saúde muito grande, sei lá, a tua casa pegar fogo e você não ter feito seguro, é, você sofrer um bloqueio judicial muito grande e ser acusado de situações assim, e ter contas altas e não conseguir honrar essas contas. Então, você tem também a necessidade de ter liquidez no curto prazo, né? No imediato. No teu caso, você falou do dólar, mas você vê alguma outra coisa que poderia ser interessante? Ou... Cara, dificilmente, porque assim, por mais que seja interessante também, né, em termos de. Em moeda fiduciária, você tem que ter, porra, dólar no máximo euro, dólar e euro, acabou. Eu não tenho ouro, não gosto de ouro, porque o ouro, ele é ouro físico, né? Quando você compra, ele vem com certificado. Então, assim, ele é totalmente rastreável. E se você pegar um ouro físico sem certificado, ele vai valer menos no mercado. Então, assim, eu não gosto. Em cripto, Bitcoin e Monero é certeza para mim. Eu estou colocando na mesa a possibilidade de você avaliar, né, das pessoas avaliarem Ethereum. Avalie, tá? Eu já falei, não gosto. Uma outra coisa que talvez, muito talvez, é uma possibilidade, seria você ter um pouco de USDT ou USDC, né, que são as maiores stables do mercado, mas, com todo o cuidado de, na primeira movimentação, no primeiro susto, converter, fazer um swap de tudo que você tem ali e jogar para o Bitcoin. É mais ou menos isso, entendeu? Infelizmente, a gente tem poucas alternativas, eu diria. Eu diria que Bitcoin é a única alternativa, né? Mas para não correr risco da ruína, são essas opções que eu vislumbro. Eu vejo alguns outros, e nessa foi uma das poucas que eu vi isso sendo comentado na bolha, que é justamente o que a Moedo falou.
colecionáveis e a Rafa também falou colecionáveis e pedras preciosas e até ouro, assim. Eu não, você pode ter ouro em forma de joias, né? Principalmente aqui na Europa é muito comum, né? As pessoas usarem também, porque né, a violência é baixa, mas você ter isso, você tem uma série de institutos aqui que certificam isso. Então você tem uma joia normalmente certificada, uma pedra preciosa. Fato curioso também sobre mim, acho que eu tinha uns 13, acho que 13 anos, eu fiz um curso de lapidação de pedras preciosas no Instituto Brasileiro de Gemologia e Mineralogia. Ficava lá no centro de São Paulo. Aprendi um pouquinho, né? Assim, a coisa se demanda muitas centenas de horas de prática para ficar bom nisso. Mas assim, aprendi a entender um pouco de pedras preciosas, então é algo que, se você conhece, se tem as agências certificadoras, né? Aí no Brasil é um pouco mais complicado, porque são mais gemólogos, né? Geólogos que fazem essa certificação individual e geralmente credenciado alguns, mas aqui na Europa é mais fácil. Você compra produto embalado, certificado, confere no site direitinho, você vê se está lá, qualquer coisa você manda um e-mail, os caras, não, certificamos, é essa aqui mesmo e tal, você tem a certeza, você pode fazer a recertificação dela, então é algo bem tranquilo, assim, de você ter, e realmente é algo que, eu não vou dizer se valoriza ao longo do tempo, mas algumas coisas até sim se valorizam, né? Porque a pedra acaba ficando mais rara, né? Então, assim, você não tem, por exemplo, hoje você não tem mais no mercado rubi, aquele rubi vermelho escuro translúcido. Você não tem mais a esmeralda vermelha profunda, escura, translúcida, porque são coisas que já se acabaram no mercado. Então, se aparece algo mais ou menos por aí, você tem um valor exponencial. Então, é um pouquinho né? Você pode ter uma pedra hoje que você comprou há 30 anos atrás, né? Tem algumas coisas que eu comprei na época do curso e que se valorizaram muito em relação ao mercado, porque o mercado mudou bastante, né? Então, aqui na Europa, água marinha é uma coisa que os preços em leilão vão para as alturas, né? A turmalina Paraíba, que é uma turmalina que foi descoberta justamente na Paraíba, e depois, por causa disso, acharam também na África, né? Por causa da, das épocas evolutivas, né? A América já foi colada com a África. E assim, a coisa vale mais que diamante. A gente está falando de uma moeda uma joia do tamanho de, sei lá, da unha do teu dedão tá valendo 100 mil euros. Uma coisa assim, vale mais que diamante. Uma bem feita, assim. Então, são coisas que eu não estou falando que vale a pena você colocar o teu capital, sabe, uma parte relevante, mas assim, pensando no seu seguro, sabe? Eu penso muito em taxas de seguro, né? Então, uma taxa de seguro de 1%, né? Para um carro é barato, mas para uma casa é muito. Então, se você está pensando num patrimônio de casa, se você tem isso mais ou menos no teu Bitcoin, então pense em algo de 0,5% segurando isso contra o Bitcoin, né? Que vai te impedir de um risco de ruína numa situação dessa, né? Meio a 1%, dependendo da quantidade que você tem, né, de Bitcoin, você ter isso em outras coisas. Então, pode ser ouro, né? Você tem o certificado, isso aí te rastreia de uma certa forma, mas é também, por exemplo, em Las Vegas é engraçado, cara. Você consegue comprar ouro em maquininha. Então, assim, o negócio já vem certificado dentro, eles têm a garantia de recompra pelo preço do ouro na cotação e você vai lá, pega a barrinha de ouro, você bota o dólar na maquininha lá e pega. Eu achei sensacional ter isso nos cassinos, entendeu? Você ganha uma grana, você sai com ele em ouro. É, é interessante, diferente e tal, mas assim, como eu te falei, eu não curto, não gosto de pedra preciosa assim, né, para fim disso. Eu acho que a pedra preciosa, o investimento numa pedra preciosa, por exemplo, eu vou comprar ouro.
ele é uma expectativa de que no futuro você conseguirá trocar essa joia, essa pedra, por X valor monetário ou X poder de compra, um serviço, seja lá o que for. É, Só que ela não apresenta, né, as várias características que a gente sabe que o Bitcoin tem, e que por isso ele é superior, né? Sei lá, eu não sei, eu não me chama atenção. Não é uma coisa que eu colocaria, tanto que eu não falei sobre isso, né? Eu não colocaria isso Ah, mas assim, no meu roteiro, né? deixa eu só deixar claro, assim, é pior que o Bitcoin. Assim, eu não vejo, Não, né, eu eu não sei. vejo um seguro contra o Bitcoin que seja melhor que o Bitcoin. Acho que é importante, Exatamente. acho que é importante deixar claro. A gente está falando ah, do, do segundo melhor, do terceiro melhor, né? Assim, criticando, né? Fazendo o paralelo com o Michael Saylor, né? Que não tem segundo melhor, mas a gente está pensando em segundo, terceiro, quarto escalão, pensando Isso, no risco catastrófico desse Bitcoin colapsar por algum motivo que a gente não sabe qual que é, né? Então, assim, a gente não está conversando sobre o que fazer entre um e o outro. Não, a gente está falando, eu acredito majoritariamente no Bitcoin, né? Fazer um seguro dele que envolva Monero faz sentido? Para mim faz. para mim faz. Fazer É, dele, se, mas ainda está no meio cripto, né? Aí fora é, do meio cripto, aí você tem o quê? Ouro, dólar em espécie, porque, né, no final das contas é, é algo que você pode usar ao longo do tempo, tem alta vendabilidade, então qualquer nota do governo americano é aceita pelo governo americano, emitida, é aceita nos Estados Unidos, então uma situação de migração, coisa assim, é aceita. Você tem ouro, você tem pedras preciosas, você tem colecionáveis, né? Tipo, seja obra de arte, ou seja algo que da tua área, né? Então, dando o exemplo da minha, para mim é material esportivo, é equipamento. Se eu faço uma compra boa de um equipamento, eu consigo vender ele depois por um valor de face maior do que eu comprei, porque o aço, o ferro sobe mais ao longo do tempo que as atualizações financeiras tem uma inflação diferenciada, porque ele reflete cotação em dólar, então você tem esse aumento do preço do ferro, e você consegue vender isso muitas vezes melhor. Então, eu compro algo de qualidade, que é compro algo para a vida inteira, né? Equipamentos oficiais, calibrados para competições, e isso tem um nicho pequeno, mas tem uma alta vendabilidade quando eu preciso. Então, numa situação de emergência, é óbvio que você tá falando em perder, né? Você está com pressa de vender uma coisa que não tem tanta liquidez no mercado, você vai perder um tanto, mas é algo que seria diferente do que você comprar aquele pezinho mais barato numa Decathlon, que ninguém vai olhar aquilo, você vai ter que ir no ferro velho vender aquilo a centavos, né? Então, é um pouco diferente isso. As pessoas compram pelo que ele é e não pelo peso em metal, entendeu? exatamente. Assim, é uma coisa bem nichada, né? Nesse caso, é uma coisa que pode ser útil para você, Não, mas é a ideia, a gente está falando assim, explorar nichos, né? Então, assim, isso é algo completamente do meu nicho. Não estou falando para você, pessoa comum, ir lá e falar, não, vou comprar equipamentos e tal. Eu recomendo que as pessoas que possam tenham equipamentos em casa para treinar, né? Para não depender, para ser soberano até de academia, né? Porque a gente viu, né? Eu falava isso há 5 anos atrás. Falava assim, eu quero ver o dia que profissional chegar na porta de academia e tiver fechado, se ele vai virar mendigo, o que que ele vai fazer da vida? E aí, tipo, todo mundo ria, mas nunca, academias assim não vão fechar nunca. Aí veio a pandemia. Aí tava eu lá com a placa, né? Eu já sabia, né? Tipo, resgatando os posts de 3, 4 anos atrás que eu falava isso e falava, tá vendo? É agora, né? Então, eu recomendo que a pessoa tenha, até porque eu não gosto do ambiente de academia, eu acho ele um ambiente ruim para a pessoa que quer ter nossa, nem né? Você sabe, né? A pessoa quer ter um sei. objetivo, quer ter um foco ali dentro, não consegue, né?
não consegue treinar direito. Então, eu recomendo que a pessoa que tem um quarto em casa, inclusive fazendo um pequeno jabá, eu tenho esse serviço. A pessoa pode me contratar, eu me passa as medidas do espaço que ela tem, me passa as necessidades de treino que ela tem. Eu faço um projeto 3D, entrego para a pessoa, junto com fornecedores de confiança, pessoas que eu trabalho, que assim no Brasil tem muito problema com isso, de empresas que você paga e o cara não entrega, literalmente não entrega. Você pode até pesquisar naquele, como é que chama? Que É o você Reclame Aqui. Isso, você pode buscar no Reclame Aqui, tem empresa disso, sim, com centenas de reclamação. Então, eu passo orçamento com a empresa, você negocia com a empresa, se você não quiser a lista de equipamentos, eu te passo inteira, e você monta isso na sua casa. Então, assim, normalmente, antes da pandemia e dos estouros de preço e tudo, uma pessoa conseguia ter um equipamento de treino que se pagava em 3 anos, de um preço médio de uma academia. Então, era algo bem interessante, né? Então, se fossem duas pessoas, metade do tempo, então você já tem uma ideia de como isso é algo que se paga. E aí, se você compra equipamentos de qualidade, se você precisar se desfazer deles, muitas vezes até já chegou a acontecer da pessoa mudar também, tipo eu, assim, de mudar de país e eu já arrumar comprador e o cara já, sabe, ó, tô com esse aqui que tava querendo fazer, falei, ó, apareceu esse aqui, os caras se contaram, fizeram um bom preço e fecharam, quer dizer, então, às vezes é um mercadinho pequeno, mas que você consegue até ajudar quando a pessoa compra algo de maior qualidade, né? É um pouco disso. É lógico que é um nicho específico, acho que cada um aí tem que pensar no seu nicho e ver se isso é possível fazer, né? Não é algo que você consiga, ou a Rafa mesmo fala ela coleciona bolsas Louis Vuitton, e isso no Brasil vende praticamente com valor de face até um pouco maior. Ela perde um pouco, mas assim, é uma coisa que, se ela precisa, vende rápido. iPhone também, dependendo da situação, do jeito que você lida com ele, é uma coisa que retém mais valor do que outros smartphones ao longo do tempo. Então, são coisas que a gente vai pensando. Lógico, eu estou falando de terceiro, quarto, quinto, sexto melhor, né? É lógico que a gente acredita no Bitcoin, mas a gente precisa pensar num cenário apocalíptico também, né? Eu acho que assim, chegando já para esse lado aí, a gente já começa realmente a entrar no caso do cenário apocalíptico, né? Do tipo assim, porra, cara, eu vou ter peça de computador, eu vou ter peça de carro, né? Eu vou ter um espaço para com material de tal qual. Eu acho que sim, a gente começa a chegar nesse ponto porque realmente a gente está avaliando assim, uma reserva, talvez, né? Uma possibilidade de troca de valor em último dos últimos dos casos. Assim, eu não sei se eu veria isso, né, como uma fuga, entre aspas, né? Ou você não correr o risco de ruína, né? Mas assim, é viável. Eu não consigo ver muito além, né, dos exemplos que eu dei, uma coisa para você de fato colocar, né, o seu tempo, seu dinheiro, para você não correr esse risco, entende? Mas, assim, são todas possibilidades, claro, né? É, Não está isento. tem umas que a gente não falou, né? Que eu até falei da minha área, e a gente não falou. São seguros, né? Que é importante se ter, né? Ah, Então, é assim, verdade. o investir em seguro. Então, tem um seguro de carro, né? Porque isso é meio óbvio no Brasil, mas em outros países, às vezes, nem tanto, né? Então, você tem um seguro de carro para te cobrir no momento que você sofreu um acidente, enfim, alguma coisa assim, foi roubado. Então, você ter rapidamente a restituição do seu bem, ter isso. Seguro de residencial, eu considero importante, cara, eu já trabalhei com isso. Eu tive uma cliente que ela não tinha seguro, ela tinha só do carro. Eu falei para ela, por que você não faz da casa? Porque se o carro já é assim, imagina da casa. Eu falei, não, é mais barato, tal, né? Porque normalmente é.
né, mais barato quando você não faz com roubo, né? Assim, quando é roubo, a coisa entra. Mas proteger contra incêndio, dano elétrico, né? Uma coisa assim. E, cara, ela fez, passado uns 6 meses, pegou fogo num quarto, cara. E na época, cara, ela tinha tapete persa, tinha um monte de coisa assim. O prejuízo foi, na época, a gente está falando isso em 2002, 2001, foram R$ 30.000. Então era muito dinheiro, né? E os caras pagaram praticamente tudo, né? Não pagaram o tapete persa, porque eles consideram obra de arte, mas pagaram como se fosse um tapete de alto luxo. E ela falou que foi mais ou menos o preço que ela pagou. Então, assim, cara, restituiu ela no momento que quebraria a perna. Assim, ela tinha na época um. Ai, era um carro da Ford, assim, um SUV. E era mais caro o quarto que ela se perdeu do que o carro. Então, assim, era um momento que ia bater, assim, no orçamento bonito, né? Então, ter um seguro residencial, e seguro residencial tem uma série de coberturas contra móveis eletrodomésticos, então você pode chamar o cara, quero trocar uma tomada. Você chama, os caras vêm, trocam chuveiro, principalmente no Brasil, né? Tem bastante coisa disso. Tem alguns que cobrem, inclusive, manutenção de ar-condicionado. Então, já é uma coisa que ele se paga muito, dependendo da cobertura escolhida, né? O próprio seguro-saúde também, né? Assim, a gente fala que seguro-saúde tem que ter lucro, então ele vai cobrar mais. Sim, ele vai cobrar mais da média, né? Mas você não sabe se você vai ter o câncer, né, nessa média populacional. Então, é importante que você tenha, porque senão os seus gastos de saúde, né, assim, só para vocês terem uma ideia, né, assim, né, você também tem médico na família, você sabe que eu não vou mentir valores aqui. Facilmente você, uma noite na UTI, vai te custar R$ 30.000 com exame, com tudo. Então, Tranquilo, tranquilo. tranquilamente, assim, a gente não tá, né? Então, 2, 3 dias lá dentro, fazendo exame e tudo, você já deixou a boa entrada da tua casa, né? Então, é, é complicado depender do SUS, dos sistemas públicos de saúde, tanto aí no Brasil quanto aqui em Portugal, não é algo que deva ser priorizado, não façam isso, né? Então, tem que estar com esses seguros também em dia, né? Então, a parte dos seguros, ele te atua como uma rede de proteção. Então, ele vai impedir que um evento catastrófico aconteça na tua vida e ele te dê ruína, né? Então, assim, só voltando um pouquinho no residencial, se a sua casa pega fogo, seguro cobre, te leva para um hotel, cobre aluguel temporário, cobre uma série de coisas assim enquanto reconstrói a sua casa, se a coisa for maior. Então, você está seguro de muita coisa que é um momento que você está muito fragilizado, né? Então, é importante pensar um pouco nisso também, sabe? Deixar, se você tiver que escolher, faça aportes menores por mês e tem alguns seguros que isso vai te proteger em momentos que só investir não vai te dar esse retorno, né? Eu acho assim, meu take, né, dessa conversa toda, eu acabei ampliando, né, um pouquinho a minha ideia, né, para seguros agora, como você falou, eu não havia pensado nisso. Porque quando a gente falou em risco da ruína, né, eu havia pensado pura e unicamente em, como é que fala? Em dinheiro. Então, assim, para mim, quando a gente fala de correr risco da ruína, não correr risco da ruína, são todos os exemplos que eu dei aqui. Para recapitular, se alguém voou, né, eu teria dólar, alguns investimentos, talvez em dólar, Bitcoin, Monero, avaliaria a possibilidade de Ethereum. Para mim era só isso, né? Mas o que você complementou aí, que realmente faz um pouco de sentido, alguns seguros também super interessante. Sei lá, é como eu veria, né, o resumo dessa conversa toda.
Sim, eu falei de ouro e pedras preciosas, mas assim, é algo que eu tenho muito pouco, eu tenho mais por coleção mesmo, sabe, por hobby. Ouro nem, sinceramente, nem tenho. Talvez eu vá ter, porque, enfim, eu sou do tipo do cara chato que gosta de fazer as próprias joias, entendeu? Então a minha esposa quer uma joia, e aí eu já comprei umas pedras que estou de olho, aí eu começo a pensar na joia, e aí eu chego pro Orives e falo que era assim, assim, assado, entendeu? Aí, geralmente fica algo legal, então é aquela coisa, ter ouro para chegar para ele e falar assim, ó, tem ouro, você vai me cobrar a mão de obra, sabe? E a liga metálica, porque, né, ouro, o ouro puro, né? Assim, assunto aleatório. O ouro puro ele é muito mole, né? Então ele não vira joia. Então você tem que fazer uma liga metálica que vira o ouro de 18 quilates, né? 75% de ouro mais a liga. E nessa liga você brinca com coisas. Então você pode botar platina, ele vira ouro branco, né? Você pode ou outros tratamentos. Você pode fazer ouro rosa. Então aí você vai brincando com as cores do ouro e aí você vai montando a joia. Então, essa é uma das coisas que eu gosto de pensar, assim, sabe? De fazer design de joias na cabeça e conversar com o Orives e montar algo bacana. Então, sim, é algo que é uma brincadeira cara, dependendo do jeito que você faz, isso pode se valorizar muito ao longo do tempo, mas é uma coisa que é assim, mesmo num desespero, você ainda consegue vender num bom valor daquilo que você proporcional, aquilo que você pagou. Então é algo que eu deixo de dica também. E temos notícias dessa semana? Cara, não, eu cacei mais notícia aqui, deixa eu até ver de novo aqui. Eu cacei mais notícia, eu não achei nada de interessante nisso. Eu vi algumas besteirinhas. Um negócio que eu vi, eu não estava achando agora, que era. Eu vi isso ontem, eu acho. Era a ideia de que eles estavam querendo cortar alguns pares com o SD e. Não era só o par USD, não, era tipo assim, as movimentações em USD na Binance lá nos Estados Unidos, na Binance US, né? Porque eles estavam tendo dificuldades com os intermediários, né, que aceitavam os pagamentos, que faziam os recebimentos para a Binance por conta de pressão regulatória, né? E assim, eu não estou achando essa notícia aqui agora, mas era mais ou menos isso. Então, por exemplo, a Binance ela tem um payment processor, né? Que recebe o pagamento quando você faz um envio para eles. No caso do Brasil, você tem aquela Capital e eu não sei mais qual, que você, quando manda um dinheiro e via Pix, né, eles recebem para depois encaminhar para a Binance na sua conta, para então aparecer na sua conta da Binance. E Acho que é esses Latam. A empresa é Latam, não sei o que Latam lá. Gateway, tem a Isso. Capital, tem várias coisas. E aí esses payment processors estavam tendo alguns problemas regulatórios lá nos Estados Unidos para trabalhar com eles, né? Parece que, sim, a regulamentação está vindo a ponto de querer realmente limitar esse tipo de funcionamento. Não sei se é, não sei se não é, não consegui achar essa notícia agora, mas se for verdade, já acende um pequeno alerta porque pode vir a ser no futuro. Com certeza. Na verdade, assim, a gente está num momento muito ruim, assim, em termos de perseguição com a Binance, né? Aos que a galera Bitcoiner que bate palma para isso, mas não é legal você ver um mercado sofrendo tanta pressão de regulamentação, porque em última instância é regulamentação estatal, né? Então, como libertário, eu não gosto de ver uma coisa dessa, mesmo com uma corretora que é, não é das minhas favoritas, mas, enfim, é uma das mais populares, que atende muita gente, né? A gente tem lá nossas dúvidas, tem lá nossas reservas, mas, enfim, eu vejo com maus olhos uma captura regulatória, como vem acontecendo nos Estados Unidos em relação a criptomoedas, lembrando em conta que é um país da liberdade, né? Que tem princípios da liberdade tão claros, não só na Constituição, na maneira com que o país foi construído, mas na própria população, né? Eu acho um pouco ruim isso acontecer.
Não, eu acho péssimo. Enfim, só para deixar a minha última ideia. Eu acho horrível, eu acho errado o Bitcoiner que apoia isso, porque eu não, eu tô lutando contra a exchange, beleza, mas você está lutando contra também a facilitação da pessoa comprar, você está lutando a favor do Estado que está intervindo, então assim, tem que ver. Isso não é bom, mais uma vez, deixo claro, o Estado não tinha que tomar parte em nada disso que é feito. Meu ponto de vista. Eu tenho um episódio aí para trás, episódio número 8 da mineração, e nele eu falo uma maneira muito mais interessante do Bitcoiner atuar para diminuir poder de exchange, que é basicamente você enfiar a ASIC na casa das pessoas. As pessoas com ASIC, elas vão ter Bitcoin sem KYC, sem depender de corretora, fazendo uma economia circular. Eu acho isso muito mais válido, assim, o Bitcoiner gastar essa energia vital, ao invés de ficar batendo palma para Estado regulamentando coisa ou Estado aceitando Bitcoin, trabalhar para botar ASIC dentro da casa das pessoas, do normal, da avó, dos parentes, botar aquilo lá, mostrar uma série de utilidades para aquilo e aquilo ficar ligado e a pessoa ter como colateral, entre aspas, o melhor dinheiro do mundo. Eu acho que aí é uma batalha, é algo muito mais do mundo real que vale a pena ser mantido. E tá aí uma outra coisa, né? Assim, você ter pequenas minerações dentro de casa te ajudam até a não só se proteger contra o Bitcoin, no sentido de proteger contra uma das possíveis formas de censurarem o Bitcoin, que é através da mineração de grandes, né, taxação de grandes empresas de mineração. Então, você está até contribuindo para o risco de ruína do Bitcoin ser menor, né? É muito bem colocado. Entra naquele assunto que a gente falou de descentralização, né, no caso de mineração, e do quão vulneráveis, né, estão as grandes empresas de mineração e tal. Enfim. E é isso, né? Chegou até aqui, agradecemos. Deixa os 5 estrelas aí no episódio que ajuda a gente, ajuda na divulgação. Se gostou muito, quer deixar uns satoshinhos, envie para quinteiro@zebedi.gg, ou se tiver no Fonta em nosso aplicativo favorito, é só mandar direto via Lightning para o episódio, que a gente agradece e vai usar isso para produzir mais e melhores conteúdos para vocês, tá bom? Então, esse é mais um episódio do Bloco Podcast. Ficamos por aqui e tchau.